A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom Adonai. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é ramatiologia, doutrina do pecado. Hoje é a lição 3. Se você tem esse livro, abre na lição 3. Se você não tem, entre em contato conosco para você adquirir o seu livro, tá bom? Na palavra de Deus hoje nós vamos aprender a culpa e o juízo do pecado. Também, quem peca, o corpo, a alma ou o espírito? Nós vamos aprender também a origem da tentação. E também nós vamos aprender como vencer a tentação pela palavra de Deus. Tudo isso nós vamos aprender hoje pela Bíblia e através dessa matéria ramatiologia. Se você não tem os livros, entre em contato com a escola para você adquirir. 20 livros é o curso básico. 40 livros é o curso básico, médio e bacharel. Mais o mestrado, para quem não fez o mestrado, quem fez só o bacharel, precisa fazer o mestrado. Mestrado em Teologia. É um livro grande e bonito. E o seu diploma, que você pega, tá bom? E o anel de formatura, pessoal, tem anel fino e anel grosso. Eu coloquei aqui no marcador, anel de teologia, fino e grosso. Tá vendo aí, pessoal? O meu é desse aqui, tá? E ele vem assim na caixinha, Eita glória! Vamos para a aula. Lição 3, ramatiologia, a culpa e o juízo do pecado. No dia que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Deus olha para Adão e falou: Adão, no dia que você comer, você vai morrer. Pronto, Adão comeu e não morreu fisicamente. Mas, segundo a Bíblia, existe 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, Adão não morreu no mesmo dia. Morte espiritual, ele morreu no mesmo dia, cortou a sua fiação para com Deus. Mas ele não morreu fisicamente do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, ele morreu sim no mesmo dia. Porque a Bíblia diz aqui em Pedro que um dia para Deus é como 1000 anos. E Adão viveu 930 anos só. Para Deus, Adão não viveu nenhum dia. Viveu 930 anos. Como um dia para Deus é 1000 anos na terra, então se cumpriu a profecia de Deus. Adão, no dia que você comer desse fruto, você morre. Adão comeu, não morri não, estou vivendo. Morreu espiritualmente e antes de inteirar um dia para Deus, que é 1000 anos, você vai morrer. Então Adão morreu no mesmo dia. No mesmo dia para Deus, não para o homem. No dia que dela comer, certamente morrerá. E Adão morreu com 930 anos, ele não chegou a viver nem um dia diante de Deus, que um dia para Deus é 1000 anos. O salário do pecado é a morte. Isso aqui é verdade, quem planta, colhe. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Plantou ajuda, vai colher ajuda. Plantou amor, vai colher amor. Plantou ódio, vai colher ódio. Plantou pecado, vai colher o quê? Vida eterna? Morte. Quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, pessoal, é a morte espiritual, viu? Porque tem muita gente que peca e não morre, mas na hora, espiritualmente morre na hora. E a morte física é uma consequência do pecado. Nós vimos na aula passada, se você perdeu a aula passada, vai lá e assiste. O pecado trouxe 7 consequências para a humanidade. Uma delas foi a morte. Morte, suor, espinho, sujeição, tristeza, maldição, submissão.
a pecaminosidade de toda a raça humana. Todo homem é pecador. Davi falou: em iniquidade fui gerado, em pecado concebeu minha mãe. Não existe um mortal. Olha só, quem pecou, a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Então Cristo nasceu sem a concepção humana. Cristo nasceu virginalmente e santo, porque não houve o contato do homem. A Bíblia diz: pelo homem entrou o pecado a todos os homens, mas quando Cristo nasceu não precisou de homem, precisou do Espírito Santo. Então Cristo é impecável. Imputação. O que é imputação? Meu irmão, imputação é o seguinte: você está devendo uma dívida e eu vou lá e pago no teu lugar. Isso é imputar. Então, nós somos pecadores, mas Cristo se fez pecador por nós. Imputou. O que é imputou? Transferiu o pecado para ele. Os gemidos causados pelo pecado. O gemido da terra. Meu irmão, esse negócio de ser bem sincero, tá? Vulcão, maremoto, terremoto, tempestade. Isso é consequência do pecado, meu irmão. Tu acha que Adão estava lá no Jardim do Éden, tinha vulcão, tempestade, maremoto, terremoto, ai Eva, e agora? Tu acha que lá no Jardim do Éden tinha essas besteiras? Como que eu posso falar a palavra? Essas consequências drásticas para o homem da natureza? Tu acha que Adão e Eva estavam lá namorando? Aí lá vem as lava do vulcão. Puf. Aí lá vem maremoto, terremoto. Não. No Jardim do Éden não tinha isso. Então, meu irmão, vulcão, tempestade, maremoto, terremoto, praga é consequência do pecado. Consequência do pecado, meu irmão. A terra geme, planteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como um deserto, Bazã foram sacudidos. Isaías 33:9, tudo que eu estou lendo está aqui, referência, muito mais. Não dá tempo para me ler tudo, você precisa adquirir o teu livro. Tá? E para falar em livro, deixa eu abrir um parente aqui. Se você quiser dar aula na sua igreja, eu lhe envio esses livros para a sua casa. Você reúne os irmãos e dá aula para ele uma vez por semana. Durante um mês dura um livro desse. Aí, no final de 20 livros, eu mando diploma, carteirinha, histórico. Você abre um núcleo teológico, uma extensão teológica na sua igreja. Fala com seu pastor e me entre em contato comigo, tá bom? Então, tudo que está aqui nesse livro, você precisa ler. A terra geme, vulcão, maremoto, terremoto, praga, tudo é consequência do pecado, meu irmão. O gemido da criação, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. Romanos 8:22, a criação está gemendo por causa do pecado de Adão. O leão comia capim antes do pecado. Depois do pecado, começou a ficar carnívoro, comer bezerro, comer vaca. Antes do pecado, os animais comiam capim. Depois do pecado, ficaram ferozes. O dinossauro antes do pecado era mansinho. O dinossauro depois do pecado ficou feroz. A consequência do pecado: as feras, os bichos passaram a perseguir os homens, e os homens os bichos. Mas antes do pecado, o leão era mansinho, brincava com Adão, a cobra, o urso brincava com o leão, de pega-pega. É assim que a Bíblia descreve aqui, em Isaías capítulo 11, no milênio vai voltar a ser igual ao Jardim do Éden. O leão brincar com o urso,
o urso brincar com a criança, a cobra brincar com a criança, o leão vai voltar. Aliás, no milênio vai voltar, como era o Jardim do Éden. Mas hoje, pessoal, os leões, os bichos, um come o outro, cadeia alimentar, é por causa da consequência do pecado. Gemido da igreja, e não só a criação, mas nós também gememos. Temos a primícia do Espírito, gememos. Por causa do pecado de Adão, toda a natureza, toda a criação, toda a igreja ainda sente a consequência. É como se fosse, aqui está frio, aí ali pega fogo, a casa do vizinho. Aí a casa do vizinho pegou fogo e começa a me esquentar. Então Adão pegou fogo em Adão, no Jardim do Éden. Até hoje está a quintura na humanidade, entendeu, pessoal? O gemido do Espírito Santo, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Romanos 8:26. O Espírito Santo geme, ele intercede por nós. Ai, Adão e Eva, que trouxe a consequência do pecado. Agora vamos para um assunto interessante. Quem peca? O corpo, a alma ou o espírito? Preste atenção. Quem peca? O corpo, a alma ou o espírito? Quem peca? O corpo, a alma ou o espírito? Por conseguinte, o pecado afetou de cheio a constituição completa do homem. Corpo, alma e espírito. Os três pecam. O que diz a Bíblia? Tudo que eu vou ler está aqui, ó. Tudo que eu vou ler está aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os três pecam, o corpo, a alma e o espírito. É interessante que eu acabei de ler aqui, que Deus vê primeiro o espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito. Para Deus, primeiro é o espírito. Alma e corpo. Para Deus, o corpo é o terceiro lugar. Para Deus, em primeiro lugar, é o espírito. Espírito, alma e corpo. Um aluno perguntou: pastor, qual é o certo? Dizer corpo, alma e espírito ou espírito, alma e corpo? Bom, do ponto de vista divino, é espírito, alma e corpo. Do ponto de vista humano, é corpo, alma e espírito, porque o homem está vendo primeiro o corpo. Então, do ponto de vista humano, é corpo, alma e espírito. Do ponto de vista divino, é espírito primeiro, alma segundo e corpo terceiro. É só ler aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito. Para Deus, primeiro é o espírito. Lembra que Deus falou para Samuel, o profeta? Tu está olhando o corpo, Samuel, eu olho o espírito. Jesus falou: buscai primeiro as coisas espirituais. As coisas espirituais têm um imenso valor para Deus, mais do que a material, porque um dia vai desfazer a terra, os corpos, todo mundo vai morrer, vai ressuscitar, vai voltar a ser espírito. O céu é espírito. Olha só, no princípio Deus criou os céus. Primeiro o céu e depois a terra é segundo plano. Então o espiritual precede o material. Foi por isso que Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus. Ele queria dizer, busca primeiro as coisas espirituais. Paulo falou assim: quem é nascido de Cristo, busca as coisas espirituais. Paulo fala: para que aproveito tem fazer exercício corporal? Então exercício, academia é bom, mas vai passar, um dia nós vamos ser espírito. Tem tanta mulher, silicone no peito, na bunda, ficar toda turbinada.
aí o pó vai comer, o caixão vai levar, e aí o espírito vai prestar conta com Deus. Há pecado de carne, portanto, tudo que era impossível à lei, visto que a lei estava enferma pelo pecado. Deus enviou seu Filho semelhança de carne do pecado porque condenou o pecado na carne. Então existe os três pecam, o corpo peca, a alma peca e o espírito peca, é os três. Ah, pastor, eu achei que era só o corpo. Não, meu irmão, eu vou te provar que os três, a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito peca. Qual o pecado do corpo? O sexo, a carne, o prazer carnal. Qual o pecado da alma? Estou triste, a mágoa, o cara está com raiva, mágoa, é a alma. A alma é o centro das emoções. Eu falei na aula passada, se você perdeu, vai lá e assiste, na aula 2. Então, o corpo é matéria, o espírito o corpo é matéria, a alma é o centro das emoções e o espírito é o centro das adorações a Deus. Então, o pecado do corpo, a carne, o sexo. Pecado da alma, inveja, mágoa, ira, entendeu? Cobiça, pecado da alma. Pecado do espírito, soberba, orgulho. Lembra de Satanás? Ele era espírito e ele pecou. Espírito peca, peca. Qual o pecado do espírito? Não é sexo, não é mágoa, é soberba. O Satanás era espírito, ele pecou porque ele tinha soberba, orgulho, grandeza. Esse é o pecado do espírito, espírito altivo. A Bíblia fala espírito altivo. Então, o corpo peca com sexo, a alma peca com a mágoa ou inveja. Caim pecou com a inveja de Abel. E o espírito, quando está soberbo, metido a besta, ele está em pecado, meu irmão. O espírito peca na soberba. Tipo de pecado: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresias, inveja, homicida, bebedice, glutonaria. Comer muito peca com o corpo. Entendeu? Fazer macumba é pecado de espírito, pessoal. Macumbaria, bruxaria espiritual. Há pecado de alma, eis que todas as almas são minhas. Como o corpo do Pai, todas as almas do Filho são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. A alma peca. Ezequiel 18:4 está dizendo que a alma que pecar morrerá. Então, o pecado de alma é aquilo que Caim teve de Abel: inveja, mágoa, ressentimento, tô irado, cobiça. Pecado de espírito: oremos, pois temos a promessa, purifiquemos de toda imundícia. Espírito, o espírito ele fica imundo quando ele quer ser maior que Deus. Satanás quis ser maior. Eu quero ser grande, quero ser Deus. Aí o espírito dele pecou, meu irmão. O espírito peca com a soberba, a alma peca com a inveja e o corpo peca com a carne, com o sexo. Tá bom? Eu pensei que o espírito não pecava não. Não? E o Satanás lá no céu, ele era corpo ou ele era espírito? Ele era espírito e pecou. Espírito peca, espírito altivo. A Bíblia fala espírito altivo, espírito soberbo. Entendeu? Por exemplo, Nabucodonosor. Eu sou grande, eu sou poderoso. É o espírito dele que já estava em pecado. Quando você se acha melhor que todo mundo, você já está soberbo. E a soberba é o tempero do pecado. A soberba é a mãe de todos os pecados. Espírito altivo, está aqui, ó. Provérbios também está aqui, ó. Tá, tudo que eu vou ler está aqui nesse livro. Você precisa adquirir esse livro. Espírito altivo, Provérbios 16:8.
Espírito perverso, Isaías 19:14. Espírito rebelde, Salmo 106:33. Espírito impaciente, espírito perturbado, espírito de inveja. Lembra de Caim matou Abel? Por quê? Porque ele tinha inveja. A inveja é o pecado também. Vamos lá. Há, portanto, pecado de alma, há, portanto, pecado de corpo, alma e espírito, cuja razão é exigida da santificação. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor. A origem da tentação. De onde vem a tentação? A palavra tentação significa o quê? Significa perseguições, lutas, provações pelo qual o crente passa. Preste atenção. Provação vem de Deus. Tentação vem do diabo. E tribulação é o crente que procura. Eu vou repetir. Eu estou sendo provado pelo diabo. O diabo não prova ninguém, ele tenta. A provação vem de Deus. A tentação é do diabo. E a tribulação é você que procura. Gasta mais do que ganha, suja o nome, não tem, vai ser despejado. Tribulação é você. A tribulação é o crente que procura. A tentação é o diabo que traz. E a provação é Deus. A tentação tem 3 origens ou fontes. Você pode ser tentado da parte da carne, do mundo e do diabo. Os 3 inimigos do homem: a carne, o mundo, o prazer e o diabo. A carne é o sentido de desejo. Irmão, 3 fontes de pecado: a carne, o mundo e o diabo. Eu vou resumir. A carne é o sexo. O mundo, riqueza. Diabo, soberba. 3 coisas que derrubam o homem: o sexo, o dinheiro e a soberba. Anote isso aí, pode anotar que é muito especial. 3 coisas que derrubam o homem: o sexo, o dinheiro e a soberba. Foi João que falou aqui, na epístola. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha só como diz a Bíblia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência da carne é o quê? É o sexo. Concupiscência dos olhos é a riqueza. E a soberba da vida. Foi exatamente isso que o diabo tentou para Eva. Eva deu vontade de comer, alimentar a carne dela. Ela está vendo, ela está cobiçando. Entendeu? Cobiça dos olhos, Eva desejou. E a soberba da vida, você é igual a Deus. Entendeu? Olha só, concupiscência da carne, ela quis o fruto. Concupiscência dos olhos, ela desejou. Soberba do espírito, ela quis ser igual a Deus. Que a serpente falou, se tu comer, tu fica igual a Deus. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Jesus foi tentado no corpo, quando o diabo disse, alimenta-te de pão, alimenta o teu corpo. Jesus foi tentado na alma. A alma é a vida. Lança-te daqui abaixo e tira a tua vida. E o espírito é o centro das adorações. Cristo foi tentado no espírito. Tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Então o diabo tentou Cristo no corpo, na alma e no espírito. No corpo, para alimentar o corpo através do pão. Da alma, para tirar a sua vida. Do espírito, porque ele pediu adoração. Como vencer a tentação?
7 passos para vencer a tentação. Primeiro, saber utilizar a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado, não deu chance a Satanás para conversar muito com ele. A cada instrução do maligno, ele pediu a espada do Espírito. Jesus usou: está escrito, Satanás, está escrito. Primeiro passo para vencer a tentação: use a Bíblia a seu favor. A espada de ataque e de defesa. O escudo ele é uma arma de defesa. A espada do soldado é defesa e ataque. A espada ataca e defende. O escudo, que é a oração, protege. O escudo protege. E a espada avança contra o inimigo. Jesus usou a espada. E contra o diabo, Jesus não foi orar, ele usou a espada. Transforma essas pedras em pães? Não. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, Satanás. Pá! Deu a espadada nele. Então lança-te daqui abaixo. Está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Então me adore, que eu te dou todas as riquezas. Está escrito, Satanás: adorar somente a Deus. Pá! Jesus, como venceu a tentação? Pela palavra. Primeira coisa, como vencer a tentação? Pela palavra de Deus. Jesus venceu a tentação como? Usando a palavra de Deus. 2, através da oração. A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Através da vigilância. Maior que a oração, a vigilância. A Bíblia não diz orai e vigiai. Ela diz vigiai e orai. Então, terceiro lugar, a vigilância. 4, através da disciplina pessoal. Disciplina pessoal. Tem gente que José tinha disciplina pessoal. Deita comigo. Vou deitar não, porque eu tenho um alvo, tenho um sonho, tenho um objetivo. Resistir no diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para o diabo, a Bíblia manda resistir. Para a jovem, bonita, do sexo, a Bíblia diz: foge dos desejos da tua mocidade. A Bíblia só manda fugir daquilo que você é menor. A Bíblia só manda fugir daquilo que é maior que você. O que é maior? É a carne. Os desejos do sexo é maior que o diabo. Olha só, a Bíblia diz: resista o diabo, viu? E o sexo, fuja dos desejos da tua mocidade, buscando a santificação, ocupando a mente nas coisas que são espirituais. Meu irmão, o grande segredo para não cair em tentação é ser sempre ocupado. Mente ocupada não tem espaço para o diabo. Tem aquele ditado que diz: mente vazia é a oficina do diabo. O cara não lê, não pesquisa, não ora, a mente dele está vaga, e vem o pecado e ele vai cair. Entendeu? Pessoal, estamos aqui ao vivo na escola. Hoje é 21 de novembro de 2023. Hoje é quinta-feira? Não, hoje é terça-feira, 21 de novembro. Estamos aí ao vivo. Escreva aí sua pergunta. Pastor, o que é corpo? O que é alma? O que é espírito? Estou na dúvida se o espírito peca. O que é tentação? Como vencer a tentação? Escreva aí, que eu vou ler pessoalmente e vou te responder. Tá bom, pessoal? Essa é a aula de número 3. Amanhã é encerramento desse livro. Depois nós vamos passar para outro livro bom, pessoal. Ó. Deixa eu ver aqui. Outro livro bom, meu irmão. Olha o tanto de livro aqui, pessoal. Ó. Olha aí, ó. Amanhã é encerramento desse livro. Depois de amanhã vai ser esse daqui, ó. Soteriologia, Doutrina da Salvação. Então, quem quer o curso básico é 20 livros. Eu quero o básico, médio e bacharel, 40. Eu quero mestrado,
Tá aqui o mestrado. Ah, eu quero o anel de teologia. Tá aqui o anel. Anel fino e anel grosso. Tá bom, meus irmãos? Vem assim na caixinha, ó. Pessoal, antes de terminar essa aula, eu gostaria de informar que nós vamos ter uma grande formatura de teologia da nossa escola, ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. A formatura será aqui em São Paulo. São Paulo, capital. A data será 27 de janeiro, o último sábado do mês de janeiro, à noite, 18 horas. Ah, pastor, eu estou em outro estado, eu estou em outro país, eu posso ir aí fazer a formatura? Pode, venha. É só me ligar para passar o teu nome, para me pegar a medida da beca, do ombro ao tornozelo. Se a beca é pequena, média, grande, vocês precisam pagar uma taxa pequena, porque vai ter que alugar beca, chapéu, comida, come e bebe, vai ter uma recepção. Mas é baratinho, pessoal, quase de graça, é imperdível. Tá bom? Então eu preciso pegar o nome de quem vai fazer a formatura até o dia 30 de dezembro. Para em janeiro já ir pegando as becas, organizando. Eu vou te entregar pessoalmente o diploma. Tá bom? Se você quiser fazer a tua formatura, dia 27 de janeiro. Você que estuda online à distância também pode fazer a formatura normal. Tá bom? Não perca essa oportunidade. E você que já se formou, quer abrir um núcleo teológico, uma extensão de teologia na sua igreja, me chama no WhatsApp, eu mando os livros para você, se reúne os irmãos na tua igreja e dá aula para eles, uma aula por semana, todo mês elimina o livro, são 20 livros, 20 meses, no final eu mando o diploma. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal e compartilha para os teus amigos, tá bom? Eu vou te entregar pessoalmente, no dia da formatura, esse lindo diploma, ó. Esse lindo diploma aqui, pessoal, que eu vou entregar para vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar um pouquinho da escola. Aqui é onde eu faço a gravação, os livros. Aí é minha mesa. Aqui é a entrada da escola, lá embaixo. Aqui tem mais salas. Aqui é o corredor, ali é o banheiro, aqui vocês, quando chegar, vocês tocam o interfone, que eu abro, ó. Aqui é os livros, estoque de livro, tá bom? Teologia, cristologia, tudo aí, nós estamos estudando essa matéria aqui, ó. Aí depois de amanhã vai ser isso aqui, depois vai ser esse, tá bom? Quem quiser fazer os livros, quem quiser comprar os livros ou fazer a formatura, me chama nesse número aqui, ó. Pastor, eu quero me formar, é esse número. Pastor, eu quero os livros de teologia, é esse número aqui. Você fala direto comigo, tá bom? Se inscreva no canal.